Então, bora lá, ó, rendimento. Por exemplo, cola, né? Quanto que eu tenho que comprar cola? Então, o rendimento da cola está aqui, ó. Então, isso aqui varia. Varia da marca, varia de N fatores. Então, isso aqui é uma média e não é algo exato, redondo, tá bom? Então, eu peguei aqui uma marca que ela rende 600, né, quilograma por metro quadrado, tá bom? 600 gramas por metro quadrado. A outra aqui rende de 200 a 400 por metro quadrado. Por que eles colocam essa média? É uma média. Porque tem muitos fatores que pode gastar mais ou menos. Tá? Então vai depender da base, vai depender da sua ferramenta que você vai usar para poder espalhar essa cola, entendeu? Então tem alguns fatores. Então, mas nesta média você já sabe quanto que você, né, precisa para poder executar a obra. Então você vai passar para o cliente por metro quadrado, então só você fazer o cálculo você já vai saber, beleza? Lembrando que geralmente na loja o vendedor já faz esse cálculo na hora de vender para o cliente, tá bom? Bora lá! Rendimento da massa autonivelante. Como que eu sei? Como que eu faço? Como que eu calculo, né, o rendimento? Bora lá então. Aqui, ó, você tem uma tabelinha, tá? Se você quiser copiar aí, tem uma tabela aqui. Veja aqui, ó. Nivelamento a 2 milímetros, tá? Rendimento é 5,5 metros quadrados. O que quer dizer isso aqui? Que um saco de autonivelante que vem 20 quilos, ela rende 5,5 metros quadrados. Então, se a obra ela tem, por exemplo, 60 metros, você vai pegar 60 e vai dividir por 5,5. E aí você vai ter a quantidade de massa autonivelante que você vai precisar para fazer, né, a preparação dessa base. Beleza? Mas geralmente, eu uso 3 milímetros. Para você usar 2 milímetros, essa base ela tem que estar como se fosse uma parede rebocada, né? Mas geralmente você, quando chega na obra, você encontra o contrapiso bem judiado, né? Eles deixam às vezes bonitinho, mas às vezes é bem judiado, fica buraco e tal. Então, para garantir para a sua massa autonivelante ficar 100%, eu te recomendo sempre você calcular acima de 3 milímetros. Seja contrapiso ou seja piso frio, tá? Esse 2 milímetros aqui dá para você usar mais em porcelanato, que ele já a diferença é bem pouca, né? Então, porcelanato, você usaria o de 2 milímetros, mas num piso mais antigo, num contrapiso mais deteriorado, acima de 3 milímetros. E se for aplicar massa PVA, então vem cá, o rendimento da massa PVA é isso aqui, ó. Um pacote de 10 kg da massa PVA rende 12 metros quadrados por demão, tá? Isso aqui é por demão. Por quê? Porque a massa PVA ela tem que ser aplicado por demão. Então vai depender de como está essa base, esse contrapiso, esse piso frio. Você, no mínimo, vai ser 2 demãos. Se ele estiver muito ruim, você vai ter que aplicar 3 demãos. Então você vai aplicar uma demão, vai esperar secar, vai aplicar uma segunda demão, vai esperar secar, e vai aplicar uma terceira demão, vai esperar secar, e depois que ele estiver bem seco, do dia para o outro, você vem lixa, né, e tal. Então, qual é o rendimento? Isso aqui é uma média, então sempre você pede um pouquinho a mais, né? Um saco rende 12 metros, aí você pega, quantos metros tem a casa? Tem 60 metros, tem 50 metros, aí você sabe que um saco rende 12 metros, você vai pedir, faz as contas, né? E pede um pouquinho a mais, beleza? Primer. Quanto que eu peço de primer? Como é que eu sei o rendimento? Olha aqui, primer, aqui embaixo, ó. Primer. O primer, para você que está aqui, às vezes não sabe o que é primer, primer é o produto que é aplicado antes de você aplicar a massa. Eu coloquei ele depois aqui, mas eu deveria ter colocado antes, né? Antes de você aplicar a massa autonivelante, você tem que aplicar o primer, seja no contrapiso, seja em piso frio, que o primer ele é responsável para que essa massa ancore em cima dessa superfície, dessa base, né? O que é ancore? Para que ela grude, para que ela não venha se soltar com o tempo, né? Então o primer ele faz essa função de tampar os poros quando é contrapiso, né? E de fazer a ancoragem para que essa massa grude e não venha se soltar com o tempo, tá bom? Então você vai aplicar o primer. Lembrando que tem primer para contrapiso e tem primer para piso frio. Então, quando você for comprar, você especifique, né, ou fala para o cliente, ó, o primer é para piso, o primer é para contrapiso, entendeu?
Especifique para o cliente qual é o que ele tem que comprar. Tem uma marca que o Prime serve para tanto faz se é contra piso ou piso frio, que é o Ultra Grip da Profix. Ele serve para um ou para outro. Agora, as outras marcas, elas têm um Prime para cada tipo de base. Qual é o rendimento? Um balde de 3,5, né? Em contrapiso rende 25 metros quadrados, no contrapiso, tá? A 35 metros quadrados. Se for piso frio, ele rende de 40 a 60 metros quadrados. Tá vendo que muda aqui o rendimento? Então, se você vai aplicar o Prime no contrapiso, um baldinho de 3,60, ele rende de 25 a 30 metros quadrados. Se for piso frio, o rendimento aumenta. Por quê? Porque o piso frio não tem tantos poros, igual o contrapiso tem. Então, ele não vai absorver tanto quanto o contrapiso absorve.